Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. E eu queria meditar com os irmãos uma rápida palavra de Deus que diz respeito aos vossos filhos. Isso se encontra em Efésios capítulo 6 e no versículo 4. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Como que se dá isso, meus irmãos? Como que isso se sucede na vida dos pais em relação à educação, à criação dos filhos? Como que nós podemos fazer com que venhamos provocar a ira dos nossos filhos? Eu quero trazer aqui rapidinho alguns pontos importantes sobre este tema que é tão fundamental em nossos dias. E o primeiro ponto que eu vou salientar aqui é quando se dá ordem sem ser exemplo. Quando os pais eles querem obrigar aos filhos a fazer determinadas coisas, até mesmo na igreja, em casa, na rua, no colégio, sendo que esses pais não são exemplo. Isto gera no coração deles uma indignação, uma ira. Por quê? Porque eles não são modelo para os filhos. Aleluia, glória a Deus. Este é o primeiro ponto, é quando os pais não são exemplo. E isso gera ira no coração dos filhos. O segundo exemplo é quando há disciplina sem motivo justo. Veja, quando você, pai ou mãe, disciplina seu filho, coloca de castigo, sem ter motivo justo, você está provocando o seu filho à ira. E a Bíblia diz, não provoqueis a ira a vossos filhos. Glória a Deus. Isto não deve ser feito por um pai ou por uma mãe. Até porque toda disciplina ela tem que ser aplicada com motivo justo. Em terceiro lugar, é quando nunca demonstra amor pelos filhos. É sempre briga, sempre confusão, sempre palavras duras. Nunca um carinho, nunca faz um agrado. Isso, meus irmãos, é um dos piores erros que os pais podem provocar nos filhos. É nunca demonstrar que os ama. Em quarto lugar, é quando nunca os compreende. Quando não há compreensão, diálogo dos pais com os filhos. E quando os pais não conseguem compreendê-los, não conseguem entendê-los, o que acontece? Eles vão procurar outras pessoas que os compreendam, e essas outras pessoas podem ser as pessoas erradas. Aleluia, glória a Deus. Em quinto lugar, quando você nunca admite que errou, quando você exagera, quando você erra, quando você peca contra eles, você não se humilha, você não pede perdão, você não reconhece seu erro. Isso também gera ira no coração dos filhos, uma indignação no coração dos filhos. Nós temos que aprender com o Espírito de Deus a como educá-los, a como ensiná-los de forma correta, com amor, com carinho, com disciplina, sim, mas sempre na direção da palavra de Deus. Em sexto lugar, quando se exige além daquilo que eles podem suportar. Deus nunca vai nos exigir alguma coisa que nós não consigamos fazer. Assim devemos ser nós com os nossos filhos. Nós não podemos exigir deles além da sua capacidade, além das suas forças. E isso também gera uma provocação
para que eles venham ter ira nos seus corações. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: não provoqueis a ira aos vossos filhos. Sétimo ponto, quando não se dialoga com eles, quando não tem diálogo, não tem conversa, quando eles não podem sentir confiança de conversar contigo, se expressar, se abrir, confessar, isso é um dos piores erros dentro de uma família onde pai e mãe não dialoga com seus filhos. Em oitavo lugar, quando se faz comparações negativas, nunca faça comparações negativas com seu filho. Isso estraga ele psicologicamente, isso estraga ele emocionalmente. Não faça isso. Não deixe as suas palavras o atingir desta maneira. Faça comparações agradáveis, comparações que ele possa refletir, que ele possa aprender, que ele possa tomar direções certas. Amém? Glória a Deus. Em nono lugar, quando os pais são muito religiosos. O que significa isso? A religiosidade, irmãos, é uma das piores coisas no século XXI. Nós não podemos ser religiosos, nós temos que viver o amor. O Evangelho de Cristo é baseado em amor. E a religiosidade mata, ela enforca, ela sufoca, ela transforma as pessoas em pessoas que vivem de aparência. E nós não podemos ser desta maneira. Nós temos que viver o Evangelho, as palavras poderosas de Jesus. O Evangelho de Cristo não é religião, é o reino de Deus em movimento. Em décimo lugar, quando a falta de incentivo. Quando você não incentiva seu filho, não o estimula a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus, a ser alguém na vida, ser um trabalhador, respeitador, honesto. Aleluia. Muitos pais não ensinam seus filhos, não incentivam seus filhos para o bem. E isto, meus irmãos, é como se estivesse provocando a ira dos nossos filhos. Porque no decorrer do tempo eles vão começar a se dar mal, vão começar a passar coisas ruins nas suas vidas. E eles vão se indignar contra os pais. Porque eles vão dizer, o meu pai nunca falou isso. Meu pai nunca me bateu em mim. Meu pai nunca me xingou. Meu pai nunca me disciplinou. Meu pai nunca sentou comigo para conversar. Meu pai nunca se humilhou. Nunca deu exemplo. Aleluia. Glória a Deus. E essas coisas, irmãos, elas provocam a ira em vossos filhos. Fique com esta meditação, com esses 10 pontos que eu aqui citei, de não provocar a ira aos vossos filhos, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Que Deus abençoe a tua vida. Ouça este conselho. Pratique isto. E você verá a tua casa e teus filhos sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ilumine a mente e o coração de vocês. E que a paz de Jesus esteja com todos. Glórias ao nome de Jesus.